Graça e paz, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento de culto. E que privilégio é poder, mesmo em dias difíceis, vencermos as adversidades e conseguirmos estar juntos para esse momento de comunhão, de dedicação ao nosso Deus. Sobretudo nesse domingo que a gente pode se assentar juntos e juntas à sua mesa. Irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a esse primeiro momento, a leitura do Salmo 145, e nós vamos ler dos versículos 1 a 10. Diz assim o Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. E estamos aqui como os santos e santas do Altíssimo para bendizer o seu nome. Por isso eu convido a todos e a todas a cantarmos juntos o hino de número 111 do nosso hinário evangélico. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus, e em todos nós para todo sempre. Louvemos a Deus. Após entoarmos o hino número 111, façamos a um só coração nossa oração de adoração ao Deus Altíssimo. Oremos. Deus amado, obrigado por nos aceitar, mesmo o Senhor sendo tão alto, tão digno, Senhor. Nessa noite o Senhor nos recebe à tua mesa, Pai, para partilharmos daquilo que o Senhor é, do teu corpo e do teu cálice. E aqui estamos nós, Senhor, aos pés do Altíssimo, para bendizer o teu nome, declarar a grandeza das tuas obras, Pai, porque somos a tua própria obra, Senhor. Obrigado pelo privilégio da salvação. Obrigado por poder habitar nos átrios do Senhor,
Obrigado por termos, nesse domingo, o privilégio de, a uma só igreja, como uma só igreja, louvarmos a Deus e nos assentarmos juntos para partilharmos do pão e do cálice do Senhor. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Para o convite à confissão, amigos e amigas, eu quero convidá-los à leitura que se encontra em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ler a partir do versículo 28, que diz assim: Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. A palavra sempre nos orienta ao perdão e, sobretudo, à mudança do nosso caráter. Aqui em Efésios 4 nós percebemos que não só o Senhor, através de Paulo, nos convida a não praticarmos aqueles erros que costumávamos praticar, mas a fazer o contrário deles, porque essa é a posição da igreja. Não só não praticar o mal, mas promover o bem. E é com essa intenção que a gente faz essa oração essa noite, para que nos assentemos àquele que é o nosso Rei, que é o único digno e que nos perdoa. E se Ele nos convida é porque Ele nos quer perdoar. Amados e amadas, eu convido a todos e a todas que façamos essa oração de confissão dos nossos pecados a Deus. Pai das misericórdias, nós te agradecemos pela Tua vontade de nos perdoar, Senhor. Sobretudo, Pai, pela oportunidade que temos mais uma vez nessa noite de podermos reconhecer os nossos erros. E nós reconhecemos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa aquilo que praticamos de mal, Senhor. Mas também perdoa quando nos omitimos a praticarmos o bem. Perdoa os nossos pecados individuais, mas também aquilo que falhamos como Teu corpo nessa terra. Pai, nós queremos ser um só contigo. E eu sei que o Teu Espírito Santo nos conduz a isso. Nos dá a porção do Espírito Santo para essa noite e para toda a vida, Senhor. E que não seja só mais um momento do nosso culto, mas que esse seja um marco de uma nova vida em Ti. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A leitura de Efésios segue no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso significa que estamos perdoados pela graça de Jesus. Amém. criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
e eu te adorarei. Graça e paz, irmãos e irmãs. Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez, mesmo que seja virtual. O texto para a nossa reflexão se encontra em Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é pão para a nossa vida. Que possamos, Senhor, repartir esse pão nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. O trecho do Evangelho de hoje vem logo após a história da morte de João Batista, ligado à festa de aniversário do tetrarca Herodes Antipas. Ou seja, Mateus contrasta o banquete da morte, promovido por Herodes, com o banquete da vida, protagonizado por Jesus. Na realidade, os evangelhos transmitem muitas vezes os sentimentos de Jesus para com as pessoas, especialmente doentes e pecadores. Ele exprime, através de um sentimento profundamente humano, a intenção salvífica de Deus, que deseja que todos os homens alcancem a verdadeira vida. Cada celebração da Santa Ceia atualiza a doação que Jesus fez da sua própria vida na cruz por nós e pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo, na Santa Ceia, Jesus faz de nós testemunhas da compaixão de Deus para cada irmão e irmã. Então aprendemos a ver aquela pessoa não somente com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo. Desta forma, as pessoas que encontro pelo caminho reconheço como irmãos e irmãs, pelos quais o Senhor deu a vida, amando-os até o fim. Como diz João capítulo 13, versículo 1. Quando celebramos a Santa Ceia, devemos conscientizar-nos cada vez mais de que o sacrifício de Jesus
é por todos. E assim a Santa Ceia nos leva a entender que nele fazemos-nos pão partido para os outros e, consequentemente, a empenhar-nos por um mundo mais justo e fraterno. Como aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. Temos de reconhecer que Cristo continua ainda hoje exortando aos seus discípulos a empenharem-se pessoalmente. Dá-lhes voz de comer. Na verdade, a vocação de cada um de nós consiste em ser unidos a Cristo, pão repartido para a vida do mundo. Neste Evangelho, Jesus nos dá uma grande lição de solidariedade humana, quando rejeitou a ideia dos seus discípulos para que despedissem as multidões. Quantas vezes queremos nos ver livres dos problemas e também despedimos as pessoas porque elas são empecilhos à nossa missão, à nossa caminhada? As pessoas vêm famintas, precisando de nossa ajuda, e nós fazemos vistas grossas e as suas dificuldades, achando que não somos capazes de ajudá-las porque temos muito pouco tempo, ou mesmo porque não nos achamos pequenos, limitados. Jesus diz isso hoje para nós. Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmo de comer. O Senhor nos manda sentar com eles para que possamos parar e refletir sobre a nossa vida, partilhando, dividindo com as outras pessoas os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa maturidade. Tudo isso dentro da perspectiva de Deus e à luz da sua palavra e dos seus ensinamentos. Mateus nos lembra que a participação na Santa Ceia exige compromisso com uma visão social baseada na partilha dos bens necessários para a vida e não na acumulação com a falta do básico para muitos. É claro que diante do enorme sofrimento da maioria da população brasileira, a gente pode sentir-se tão impotente como se sentiram os discípulos do Evangelho. Mas o texto nos ensina que não devemos cair na cilada de aceitar as saídas falsas propostas pela sociedade prepotente, de lavar as mãos, ou de cair somente num simples assistencialismo. O cristão, sustentado pela mesa da palavra e a mesa do pão, deve se comprometer como uma visão cristã de sociedade que exige que a gente faça o que é possível para a construção de um mundo de justiça e fraternidade. Há 2000 anos, Jesus olhou a multidão, teve compaixão dela e agiu. Com certeza ele olha hoje a situação de tantos irmãos e irmãs e pede que os seus seguidores façam algo para mudar a situação. Paira sobre nós, cristãos do século XXI, o desafio do texto de hoje. Dai-lhes vós mesmo de comer. Sou eu, é você, que temos que dar de comer a 5.000 pessoas que vivem em nossa volta. Você tem sentado com as pessoas para partilhar a sua vida? Tem testemunhado do amor de Deus? Você tem colocado nas mãos de Deus os seus talentos, os seus dons? São ações que teremos que realizar com toda certeza quando essa pandemia passar. Sabia que o que temos é pouco, mas colocado nas mãos do Senhor é o suficiente para matar a fome e a sede de milhares e milhares de pessoas. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, colheram 12 cestos cheios. Lá no versículo 20.
Certa vez perguntaram para um pastor: onde ficaram esses cestos cheios de comida que os discípulos recolheram? Ele prontamente respondeu: estão nas suas mãos, nas mãos de todos que são discípulos de Jesus. É interessante notar que Jesus cita a erradicação da miséria e da fome como primeira atitude de seus discípulos. Não esqueça que Jesus disse, Mateus 25, 35: pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Então, mãos às obras. É ordem dada por Jesus. E ordem dada por Jesus não se discute, se cumpre. Amém. Vamos entoar o hino 199? Declaração da instituição da Ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que continuemos até a segunda vinda. Portanto, consagremo-nos a Deus em gratidão, em resposta ao seu amor. A nossa oração de consagração. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que a nos agraciam. E humildemente nós suplicamos, ó Pai misericordioso, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por Tua infinita bondade, consagre os dons de pão e cálice, para que, recebendo-os segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém. A nossa oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente Te imploramos que nos santifiques com Teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
o memorial. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todo, em memória de mim. Os elementos estão consagrados e eu convido agora vocês a tomarmos juntos a Santa Ceia do Senhor. Primeiramente o pão, representa o corpo de Jesus. O cálice, que representa o sangue de Jesus derramado por nossa vida. Obrigado, Deus, por mais uma vez participarmos da Tua Santa Ceia. Que ela continue sendo o alimento espiritual que nos mantém firmes, que nos mantém de pé, que nos dá esperança. Fortaleça-nos, ó Deus. Que esse alimento seja para todos nós alimento de vida. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, graça e paz. Depois de participarmos de um culto abençoado, maravilhoso, de louvor, de ação de graças, de participação na ceia do Senhor, que é um grande privilégio para nós, mesmo nesse tempo de isolamento social, nós temos a oportunidade agora de dedicar ao Senhor as nossas vidas. A partir da palavra que foi ministrada, dedicar ao Senhor a nossa vida em compromisso, de serviço, de testemunho, para fazer a diferença nesse tempo que nós vivemos. Como diz aqui nas palavras do salmista, que foram lidas logo no início do culto, ele disse: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que todos nós prossigamos cuidando de nós, cuidando dos nossos e também cuidando dos outros, fazendo a nossa parte, fazendo diferença com o testemunho vivo da presença e da graça de Deus nas nossas vidas. Que nós tenhamos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Tu és o Deus de toda graça. O Senhor é que fez tudo o que precisava ser feito para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos, ó Deus, ter vida na Tua presença. Obrigado pelo culto do qual nós participamos. Obrigado pela mesa da comunhão, na Santa Ceia. Ó Deus, obrigado pela aliança bendita que nós celebramos em Teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a nossa parte. Livra-nos, ó Pai, de todo o poder do mal. Ajuda-nos, ó Deus, guia-nos nos Teus caminhos, Senhor. E usa a nossa vida para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor tenha graça, que o Senhor tenha bênção. E nós, ó Deus, encerramos este culto agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre todos nós, que seja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.